Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridos irmãos. Eu convido a todos para que possamos elevar os pensamentos, concentrar os pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, para que tudo aquilo que não for condizente à cristandade, possamos neste momento deixar de lado. É um momento em que o convite do Cristo é recebido por nós, que possamos nós nessa noite bendita ouvi-lo, aproveitá-lo e desfrutar desse banquete divinal, no qual os tarefeiros espirituais vêm entregar a cada um de nós aquilo que necessitamos, aquilo que estamos a precisar para evoluir, para melhorar. A todos os que estão nos ouvindo, a você que está em grande dificuldade, a você que está na escuridão, em treva, que possa neste momento focar, centrar os seus pensamentos nas palavras dessa noite e que as luzes do esclarecimento possam estar a nos direcionar pelo bom caminho para encontrarmos os passos do Mestre Jesus. Graças damos pela oportunidade do trabalho bendito nesta causa que é do Mestre. A todos quantos pudermos aqui chegar, a gratidão a Deus. Assim, rogamos aos instrutores e professores espirituais o auxílio, o amparo, para que as palavras possam ir de encontro com os vossos corações e assim possamos desfrutar da grande dádiva da razão e da evolução. Assim damos por aberto a nossa instrução da noite de hoje. Queridos amigos, espero que hoje estejam todos muito bem quentinhos, mais felizes, mais contentes, porque o dia hoje foi muito bom, muito agradável. O sol brilhou, raiou por nós e o céu azul estava lá fazendo a sua parte. Muito bem, nós estamos numa tarefa de tentar trazer o esclarecimento, de conduzir a instrução, no sentido de que vocês todos possam ter a consciência, a razão sobrelevada de que, acima de tudo, existe um ser criador, Deus. É este ser, esta grande força da criação, que nós nominamos Deus, que está a comandar, a nos cuidar, a nos amparar em todos os momentos da nossa vida. É Ele o responsável por tudo o que ocorre, por todos nós criaturas e todos os demais seres da criação. Essa premissa maior, ela é muito importante para nossas vidas, porque na medida em que a gente vai trilhando os caminhos do estudo, da orientação, do esclarecimento, a gente vai evoluindo na ciência, no conhecimento da vida, e por vezes a nossa ignorância é tamanha que nós chegamos a incrivelmente pensar que o acaso, ele é o responsável por tudo isso, por todos nós, por tudo o que ocorre, o acaso. Nada mais é do que uma ignorância muito grande, nada mais é do que uma prepotência, uma vaidade nossa em querer desqualificar
algo, alguém que em hipótese nenhuma é desqualificável. Mas infelizmente nós, numa determinada etapa evolutiva, pelos conhecimentos científicos, nós vamos caminhando a tal maneira que, infelizmente, para muitos de nós acaba ocorrendo. Então, eu gostaria de citar hoje, e peço a paciência de vocês, este livro chamado Filosofia Espírita, do nosso irmão Miramês, ditado por Miramês, pelo médium psicógrafo João Nunes Maia. E esse livro, na verdade, é o número 1, eu trouxe o número 1 e o 2, que nós utilizaremos hoje, mas eles são 20 volumes, e o Espírito, ele trabalha nesses livros como vamos dizer assim, um comentador das perguntas e respostas que estão contidas no primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, nós temos na nossa legislação atual, nosso direito, os códigos. Então, se comparado fosse o Livro dos Espíritos a um código, por exemplo, o Código Civil ou Código Penal, nós temos doutrinadores, mestres, conhecedores que vão discorrer sobre estas leis. No caso aqui, o Espírito, ele pegou cada pergunta, cada resposta e veio esmiuçando, explicando mais aprofundadamente para que a gente possa poder obter um pouco mais da profundidade do conhecimento que está contido em cada uma dessas questões. Então, rapidamente, eu quero... Muito interessante o próprio prefácio, também escrito pelo próprio Bezerra de Menezes. A questão número 1. Questão número 1, que foi perguntado por Allan Kardec aos espíritos da verdade: que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Ele fala assim: o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí ele vem discorrendo a questão toda e chega assim: o Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e por vezes vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino,
Porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas. Serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre quem é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, como para melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade, anunciando o novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e quem é Deus, que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como Pai de amor. Olha que palavras de esperança e de edificação, quando o nosso irmão então vem nos dizendo e comprovando que nós temos que realizar este caminho para ouvir o Cristo, ouvir Deus, porque estamos neste contato, estamos neste convívio, e Deus, o Cristo também, estão nessa tarefa de conversação para conosco em todos os momentos. A questão, minha gente, meus amigos, é o quão aberto estamos para ouvir a mensagem, para ouvir esse chamamento, para ouvir Deus. Nas músicas que nós temos da Seara Espírita, temos a música Ouço Deus. Ouço Deus em toda parte. Ouço Deus nas águas. Ouço Deus nas matas, nos animais. Vejo Deus em toda parte. Então, como estão as nossas aptidões, as nossas condições para vislumbrar Deus em nossas vidas? Uma das maiores instruções que é repetidamente trazida a todos nós é buscar ver Deus em nossa vida, buscar encontrar Deus no nosso caminhar, porque nós, como eu vos disse de início, estamos de uma maneira às vezes prepotente, sem reconhecer, sem olhar, sem encontrar Deus. E sem Deus não tem cura. Sem Deus não tem amor. Sem Deus não tem felicidade. Sem Deus não há paz. Para que nós possamos encontrar esses elementos que tanto nós buscamos na matéria, num dinheiro, numa compra, numa casa, num carro, numa beleza, nós, na verdade, estamos buscando equivocadamente em elementos materiais que eles são, obviamente, passageiros. Mas o que não é passageiro? O que é do reino do Senhor? Como disse Jesus, o que é do meu reino? O que é que não passa?
O que não passa é Deus. O que não passa é o amor, é a caridade, esse sentimento vivido. Porque ali estará o Cristo, ali estará Deus. E ali nós temos paz, ali nós temos felicidade. Muitas vezes a gente fala, no nosso cotidiano espírita, que dentro da condição, da evolução que nós estamos, de um planeta em provas e expiações, ou seja, nós acabamos de sair do reino primitivo, da condição primitiva, onde somente o instinto está ali nos gerindo, nos mantendo, e pouco raciocínio, pouca inteligência. Essa etapa onde que nós estamos saindo deste reino animalesco para transcender a nossa evolução e dar uma guinada verdadeiramente para que a gente possa se humanizar, conhecer o amor, viver o amor, porque humanidade é isso, é o amor vivido em todos os aspectos do dia, em todos os aspectos da consciência humana. É você ser um ser humano. E ter humanidade pressupõe estar sob as leis do Criador e estar vivendo em cristandade. Vejam como é interessante a primeira questão de 1000 questões do Livro dos Espíritos. Ela nos traz uma reflexão extremamente importante. Só por ela nós poderíamos ir embora e pensar assim: a partir de hoje eu tenho uma missão. E vamos considerar assim para nós também, uma missão em nossa vida, de que temos que encontrar Deus. Temos que buscar ouvir Deus. Ouvir Deus. Ouvir Deus num passarinho que canta. Ouvir Deus na água que está cantando para nós também. Ouvir Deus. Ouvir Deus do nosso irmão que está ali esbravejando, no outro que está chorando. São pedidos, são rogativas, são cânticos, são orações. Vamos ouvir. Vamos ver. Vamos olhar para as flores. Vamos olhar. Vamos olhar para os nossos irmãos. Vamos olhar para o céu, que é azul. Que nós temos a grandeza divinal sobre nós, nesse céu azul lindo. Enquanto, infelizmente, não são todos os planetas que têm um céu azul. Não são todos os planetas que dispõem para os seres que lá estão de uma mata linda, verdejante, de um ar puro. Vejam, eu estou trazendo elementos simples da vida. Um ar puro. Nós estávamos aí há pouco tempo em pandemia, onde que nós estávamos afogados em nossas máscaras, porque o ar talvez não fosse puro. Porque poderia estar contaminado, não é mesmo? Mas vamos lá. Hoje nós não estamos mais aprisionados em nossas máscaras. Estamos podendo respirar. E nós estamos respirando Deus? Estamos aurindo o ar da vida? Ou continuamos nos afogando no fumacê? São questões simples, mas eu quero que vocês parem para dar uma analisada nisso. Como eu eventualmente tenho falado, a gente acorda de manhã, abre os olhos e já pensa no problema, no boleto, na dificuldade, no entrave, na falta do dinheiro, enfim, um monte de coisas, mas não encontra Deus. Quando a gente recebe o presente de estarmos vivendo o presente, não agradece o presente. Olha a falta de educação que nós ainda temos. Nós tivemos o presente de abrir os nossos olhos, de mais um dia nesta vida, encarnados, e não agradecemos. Poxa, quem que vai ficar feliz
Quando entregar um presente e não receber nenhum muito obrigado, tudo bem. Deus compreende. É uma criança, somos crianças ainda. Tudo bem. Mas não deixa de ser uma falta de educação, não deixa de ser uma falta de respeito com o papai da vida. Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos recobrar a consciência de seres hominais que nós já somos, de seres racionais, e passar a viver a vida de acordo como a vida deve ser vivida. Deus. Onde está Deus no seu dia a dia? Onde Deus está sendo encontrado por ti, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca? Onde está Deus? Ficamos com essa reflexão sobre Deus. Guardem convosco essas palavras, guardem convosco esta intenção de verdadeiramente vivermos a vida dia após dia, momento após momento, situações em situações, para que a gente encontre Deus. Onde está Deus? Onde está? O que o Cristo faria, o Filho do Papai da vida? O que ele faria nesses momentos, nessas situações? Porque aí nós estaremos vivendo em constante contato e nos abriremos para o verdadeiro universo, que é a universalidade de humanidade. Porque nós temos um grande costume, um hábito já, porque é aquilo que a gente repete, vira-se um hábito vicioso de estar em contato com seres que não têm humanidade, que não têm o amor e não têm a caridade. E eles não são fraternos, porque nós não buscamos escolhendo o que nós queremos. Então a gente já acorda abruptamente, não faz uma oração, não faz um agradecimento. Eu não estou falando que a gente tem que levantar e se ajoelhar e subir no milho. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é o sentimento, o pensamento. Não estou falando de palavras, eu estou falando de comunicação, que nós estamos caminhando para que um dia nós tenhamos a comunicação mais rápida e direta, que podemos chamar de telepatia, ou então de mediunidade, ou de oração, mas é essa conversa simples, assim: poxa, obrigado, papai do céu, ou como queiram nominar Deus, por mais esta oportunidade, por mais este presente. Vejam, são situações pequenas, simples, mas nos elevarão, como eu vos disse, para um patamar onde que nós estaremos propícios, com a nossa anteninha direcionada à comunicabilidade com os seres que podem nos amparar e ajudar. Que, do contrário, a gente estará com aqueles que não são muito amigos, que também estão em sofrimento e precisam de ajuda. E aí você tem duas camadas: aquela que está necessitada e que precisa de ajuda e que pede socorro através do que imagina ser o certo ou errado dentro das suas perspectivas, que estão sem luz, que estão em trevas. E você tem os espíritos que já estão numa escala mais evoluída, onde eles estão compondo a obra, co-criando, evoluindo, desenvolvendo e amparando no amor, na caridade.
Então são dois grupos em que a gente pode escolher se sintonizar. Quando a gente fala do sentimento de gratidão, é esse reconhecimento simples. Como eu vos disse, pensem, um presente, a gente recebe presente maior, a vida. Essas experiências na matéria, essa oportunidade, mais um dia, mais uma situação de realizações. Vamos trabalhar, vamos estudar. Aqueles que estão desencarnados também. Mais um momento, mais uma oportunidade de se modificar, de se melhorar, de resgatar, de provar, de experienciar novas situações. Graças nós damos a Deus. Pois bem, quando a gente tem esse elemento crucial da vida, Deus, vejam, um elemento, o Criador, nós temos então, para formar os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. E aí, por espírito, nós temos uma evolução. Nós temos o ser, quando ele é criado, ele é criado simples e ignorante, porque ele vai ter que aprender, ele vai ter que se desenvolver nas diversas e imensuráveis situações de evolução, passando por todos os reinos da criação. Gente, estou falando todos os reinos da criação. Tudo que vocês imaginem, a gente tem que experienciar. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Temos uma interseção do reino elemental. E aí temos o reino hominal, que estamos nessa condição hoje. Então nós passamos, são bilhões e bilhões e bilhões de anos, são incontáveis séculos e milênios e milênios e bilhões, muitos e muitos planetas nós passamos. É como numa vida nossa, às vezes a gente pode até viver numa vida só, numa casa, mas na maioria das vezes a gente pula de uma casa, vai para outra, vai para outra, vai para outra, né? Mas na nossa evolução a gente pula de muitas casas. Por isso que na casa do Pai há muitas moradas. Porque a gente tem que ter muitas experiências são diferentes. Este reino do Senhor, ele é muito vasto, ele é gigantesco. Bom, para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima que nós temos aqui é o Sol. Ela nos aquece, ela nos ilumina, ela nos traz esse amparo energético e de temperatura e de elementos que nós ainda desconhecemos na nossa ciência. E nós, quando vemos um raio do Sol, nós estamos vendo ele 9 minutos de atraso de quando foi emitido. Então ele é emitido lá um raio e ele leva 9 minutos à velocidade da luz. Isso é ciência, né? Física, vocês já conhecem, astrologia. Mas para terem uma ideia do quão grande é o universo, nós vemos no céu estrelas que elas já não mais estão brilhando nesta matéria que nós enxergamos. Elas já transcenderam a outras condições de matéria. Então, nós temos Deus, temos o espírito e a matéria. Para a formação do espírito e da matéria, há um elemento primordial que envolve a tudo e a todos, chamado fluido cósmico universal, que nós já tratamos em outras oportunidades. Este elemento nós estamos então envolvidos, nós estamos envoltos como um imenso aquário do Criador, que envolve a mim, a você, o planeta Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea
e todos os demais seres do cosmos, visível e invisível, nos diversos universos que existem, porque não existe só um universo, existem os multiversos, que nós já temos o conhecimento, a ciência já tem trabalhado nesse aspecto também. São muitos planetas, por exemplo, o planeta Terra, ele é formado de várias outras unidades de planeta Terra também, que são várias camadas ou várias sintonias ou vários planetas que estão no mesmo lugar, mas que não, vamos dizer assim, não se colidem. Por quê? Porque são sintonias, vibrações diferentes. Assim como espíritos, estamos nós aqui na matéria densa e existem outros espíritos que estão desencarnados na matéria mais sutil, porque eles têm o seu corpo material sutilizado, e existem outros espíritos que estão mais sutis ainda, e assim nós vamos numa escala onde que muitos podem estar no mesmo lugar e, ocupando o mesmo lugar, eles não se colidem. Vamos lá, vamos um pouco mais adiante. Aqui tem uma outra. Cadê? Uai, que estava marcadinho. Ah, tá aqui. Pois bem, quando a pergunta 34 do Livro dos Espíritos, forma molecular, ainda focalizaremos o elemento primitivo. Então vamos lá. Quando Deus criou, quando Deus está criando, Ele cria incessantemente, está em constante criação, Ele cria então um ser que ele é ainda, vamos dizer assim, ainda é insípido, ele é ainda muito primitivo, e esse ser ele vai tendo que se desenvolver na medida em que ele vai tendo essas experiências, até que ele se forme e consiga ter uma unidade, uma unicidade como um espírito, como nós estamos, e que vai se desenvolvendo cada vez mais a ponto que um dia estaremos em constante contato com Deus, como estão, por exemplo, a ordem dos espíritos mais elevados, que são os Cristos. Olha só o que traz então essa questão número 34, a fórmula molecular. Ainda focalizaremos o elemento primitivo. A matéria primitiva, devemos dizer novamente, está longe das análises humanas. Escapa aos aparelhos físicos porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como um fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver, para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. A humanidade se encontra num fechamento de ciclo evolutivo, onde a terapia da dor não pode faltar. E aí nós nos encontramos na grande e linda terapia da dor. Somente ela desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade. No entanto, pode ser aliviada. A moderação das catástrofes já se encontra nas cogitações do Mestre, desde quando os homens empreendem o esforço próprio em todos os rumos do aprimoramento espiritual. As religiões estão surgindo no mundo, por vezes, com divisões para atender a todos, na qualidade de socorro espiritual. Então, para cada criatura, aquilo que é o melhor para ela.
Deus coloca para os vermes as melhores condições de vida para os vermes, para os vírus, para as bactérias. Por vezes, para um grupo evolutivo de bactérias, o melhor lugar para elas estarem e viverem é no nosso mundo. Temos aqui, neste composto, quantos bilhões de bactérias, não é mesmo? Quantos milhões e bilhões de vírus que estão evoluindo. São seres que habitam o microcosmo da criação. E eles estão coexistindo conosco. E nós também estamos impulsionando o progresso deles. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a nossa vida, o nosso corpo, sendo o universo, o planeta desses seres, que está ali, alocado, e que não pode sair, ele está ali. Nós temos que dar as melhores condições para eles existir. São seres que estão iniciando suas escalas evolutivas e que estão experienciando, vivendo conosco. Me recordo dos animais, certa feita então, quando esta casa começou a ter os esclarecimentos mais aprofundados a respeito da não utilização da carne para o alimento, né? Que é uma etapa que a gente toma uma decisão de não ter mais esse vício, o vício da morte, o vício do sangue. E aí então nos ensinaram que os animaizinhos, eles também evoluem ainda mais quando nós não compactuamos com esse tipo de prática para com eles. Ah, mas o animalzinho precisa de carne para viver. Não, não precisa. Nós temos nossos animaizinhos que não ganham carne. E estão lá, belos e formosos. E eles não têm mais aquela agitação, aquela violência, aquela agressividade, que é própria de quem ingere a violência e a agressividade. Então nós temos o dever de fazer o quê? O melhor pelos animaizinhos, pelos nossos cachorrinhos, pelos nossos gatinhos, pelos nossos passarinhos, pelos peixinhos, fazendo o melhor. De que maneira? Assim como gostaríamos que fosse feito para nós. A gente não dá uma casinha gostosa, uma caminha quentinha. Vamos dar o alimento bom também a eles. E aí, o amor vivido, experienciado. Às vezes, uma vida de um animalzinho desse conosco, sentindo o amor, o carinho, o aconchego, ele tem um impulso no progresso, dizem os espíritos, que é uma coisa fabulosa. Vejam só, que interessante. Enquanto que, se nós somos aqueles lá que criamos para atacarem, para serem violentos, agressivos, a gente vai pagar caro. Por quê? Porque aquele filho mais velho que não ajuda a educar de maneira certa o mais novo, ele é cobrado caro do pai. Então, vejam, nós temos os ônus e temos os bônus de todas as escolhas de nossa vida. Esses pequenos seres da criação, então, quando são criados, são centelhas divinas. Eles não são visíveis aos nossos olhos, como o texto nos ensina. Mas eles são seres, centelha, é uma palavra, conjecturando o elemento mais próximo que poderíamos imaginar. Centelha. O que seria uma centelha? Um raio de luz, por exemplo, uma centelha divina. E na medida que ele vai evoluindo, essa centelha vai desenvolvendo, vai ganhando oportunidades e vai crescendo. Mas olha que interessante, então. Nós estamos lendo uma questão sobre molécula. Molécula. Quando a gente estava aqui, passamos por todos esses estudos do fluido vital animalizado, fluido cósmico universal. Vamos ver aqui o que nós temos. Para a gente poder chegar nessa etapa, olha só. A ciência é uma divisão da sabedoria muito elevada, da qual todos precisamos. Todavia, ela,
Sem amor, nada conseguirá de bom. Sem o amor, ela se perderá em emaranhados de difícil recuperação. A pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. No sentido determinado dessa partícula, pelos homens descoberta e batizada como molécula, a sua forma é transitória. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatada pelo homem, tem forma determinada, imutável, por ser uma energia pulsante como elemento, além da luz, como sendo a fonte desta. Então eu quero chacoalhar vocês com essa nova perspectiva que o livro vem nos trazendo, que o livro dos Espíritos e estes comentários às questões do livro dos Espíritos, a questão 34, nos traz a perspectiva de que uma molécula, ela tem um elemento que nós não vemos, que é um elemento pulsante e que tem então vida. Vejam, uma molécula. Nós já tivemos grandes oportunidades de aula em que nos falaram que os elementos do nosso corpo são vivos. E quando a gente olha os vídeos que os microscópios podem nos possibilitar ver, estão lá os seres trabalhando. A ciência diz que eles trabalham de uma maneira automática, cumprindo uma função automática, ao bel prazer da vida. Por uma coincidência, a multiplicação unicelular virou pluricelular e de repente foi se multiplicando, tudo perfeitamente para gerar os elementos do organismo que nós necessitamos para ter as experiências na matéria. E aí os microscópios nos mostram que esses elementos estão lá, trabalhando, levando uma comidinha para cá, levando uma energiazinha para lá, trazendo para cá. Os, como dizem, os soldadinhos combatendo os invasores, outros permitindo-se entrarem. Então, uma máquina assim fabulosa, onde que uma molécula poderíamos chamar de uma centelha já de vida do Criador. Nós aqui no planeta Terra, nós já temos o conhecimento que a Terra, ela é viva, ela é uma mãe, ela nos gere e nos mantém no seu útero e nos mantém com as energias que nós necessitamos. Não é só os elementos materiais brutos, como o ar, como a água, como o sol, enfim. Nós temos neste planeta, para poder habitar este planeta, nós temos que ser ligados, efetivamente ligados, como um plug que é conectado na Mãe Terra, para termos a energia, a capacidade de nos mantermos, entre aspas, vivos, e nós vamos então aurindo, puxando os elementos da vida, materiais, semimateriais ou imateriais, condizentes com esse planeta, o ferro, o manganês, o fósforo, a água, para condensar a forma perispiritual e a forma material e termos as experiências nesta Terra, neste planeta. Quando a gente vai sair e vai ser sair dessa casa e receber uma nova casa, ir para uma nova mãe, por assim dizer, a gente tem que ser desplugado, retirado todos os elementos que são deste planeta para neste planeta ficarem. Porque daqui não sai nenhuma gota. Somos plugados em uma máquina de transporte, porque sem isso nós não teríamos capacidade, porque nós não temos ainda a capacidade de nos autossustentarmos. Somos levados a outro planeta e lá somos religados naquele outro planeta para o mesmo processo ocorrer. Então vejam, isso acontece conosco e acontece com todos estes seres da criação.
Quando um grupo de vírus, de bactérias, um grupo de animaizinhos vão ser deslocados, é o mesmo processo. Então, essa migração e imigração de mundos, essa transitoriedade de espíritos entre os mundos, ela é muito complexa, é muito grandiosa, que os nossos olhos infantis ainda não conseguem perceber, mas é assim que acontece. Então vejam, o elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatada pelo homem, tem forma determinada e imutável. Então ela não vai ser destruída, ela vai prosseguir evoluindo, se transformando e crescendo, por ser uma energia pulsante como um elemento além da luz, como sendo a fonte desta. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, vejam, a molécula física, que ela se forma através dos elementos da matéria, é formada de aglomerações da primitiva, da sua originária, do seu, entre aspas, espírito que está lhe dando a condição e a forma. Como podemos dizer, acúmulos atômicos se reúnem por afinidade, na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação, que são os condutores, os direcionadores, os professores destes elementos a os conduzir na evolução. Assim como nós, quando estamos lá com o berrante na mão, chamando os bois, né? Toda aquela manada para ir para cá, para ir para lá. Vamos lá que tem um lugarzinho melhor de comida, vamos beber água ali, né? Mais ou menos assim. São os condutores, por exemplo, dos cardumes, enfim, da criação, que vão direcionando como que deve ir prosseguindo a evolução. A inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, vejam, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. Cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras, obedientes ao nosso comando. Quando essa formação existir nas bases, grifo, do amor, receberemos de volta suas próprias vibrações na compensação dos nossos valores. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. A tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Está na educação íntima das criaturas de Deus. As trevas estão cheias de inteligências e cientistas de renome, sofrendo as consequências das suas invigilâncias acerca da ciência mal aplicada e do desenvolvimento mental mal dirigido. Mas não existe um sequer preso nas correntes inferiores porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Então, tudo isso que eu trouxe de novidade científica da espiritualidade que está ao nosso dispor desde 1850, nada vale se nós não vivermos no amor. Porque, como nos diz o irmão, as trevas, elas estão abarrotadas de seres que buscaram, então, na ciência, comprovar o quê? O seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, de que eles são os maiorais. Maiorais de quê? Se o Pai,
o Criador é único e imutável, intransferível. Nós temos que usar toda essa informação para que a gente possa ter o quê? Educação, respeito, gratidão pela obra do Pai. Sabedores de que um dedinho, uma molécula, existe um elemento da vida da criação e que ele deve ser cuidado, amparado como um filho pequeno, um irmão menor. Então, pera lá, eu vou respeitar o meu corpo, eu vou ter educação, eu vou ter gratidão pela minha vida, por esta condição que Deus me deu. O topete é grande, deixa ele crescer, estico ele bem para cima. É pequeno, sou careca, tá tudo bem também. Tá pichaco, vou esticar, não importa. Mas eu vou ser feliz e eu vou ter a gratidão pela minha vida. Gente, eu falo isso enquanto nós estamos numa grande pandemia hoje de mortandades, de suicídios, onde as pessoas não estão valorizando tudo isso, ou tudo isso que eu falei um pouquinho para vocês da vida. Olha o que Deus construiu, as condições que Ele nos entregou, para que a gente possa fazer o melhor e adentrar nessa grande chama da criação que chama amor. Mas Senhor, como que eu vou? Como que eu vou? É no simples. Porque Deus tudo constrói no simples. Tudo está no simples. É no simples. É na simplicidade de olhar, é na simplicidade de ouvir, de cheirar, de contactar, na simplicidade. O meu pequeno é muito interessante, né? A gente vai observando as crianças porque são espíritos já vivenciados, vividos, e que eles vêm, não como dizem por aí, virgens. Eles vêm já trabalhadinhos, que eles trazem suas reminiscências do seu espírito. E aí então ele chegava perto da gente e normalmente você olha a pessoa com os olhos. Ele chegava e ele passava a mão. Passava a mão. Traços de um cego, não é? Vejam. Eu preciso ser cego para eu valorizar a minha visão? Nós precisamos novamente passar por dor e sofrimento para valorizar as bênçãos, os dons, as dádivas que Deus nos dá? Não precisamos. Já chega disso. Somos inteligentes. Olha a grandiosidade que é um corpo humano. Olha essa máquina fabulosa. São milhões e bilhões de seres trabalhando conosco incessantemente, todos os momentos. Eu acordado, eu dormindo. Estão vivendo, trabalhando comigo, se esforçando para que eu tenha a oportunidade de escolher amor. Olha só que fantástico. Quem imaginaria que numa questão que fala sobre molécula, a gente chegaria em Deus, chegaria em nós, chegaria no amor. Olha só que fantástico. Quando nós estávamos estudando a respeito do fluido cósmico universal, que é um elemento que os cientistas não conseguem encontrar, porque ele é imaterial, mas presume-se ser isso, ser aquilo outro. Mas eles sabem, os cientistas já encontraram essa perspectiva de que tudo está mergulhado em um grande todo. E esse grande todo, ele é o responsável por essa grande manutenção do universo. A ideia da gente entender que existe o fluido cósmico universal,
que nós metabolizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações de pensamentos, de palavras e de atos diários, metabolizando esse fluido cósmico universal, co-criando com Deus para que a gente tenha esse fluido animalizado, é para que a gente venha amanhã entender o porquê que existem as influências. Por que que existe tanta interação entre os seres da criação? Por que que a mediunidade é um atributo que ela não é de agora, mas ela vem lá do pequeno ser, porque ele está em contato com Deus, mas ele não tem boca de falar, ele não tem olhos de olhar, ele não tem nariz de cheirar, ele não tem mãos para poder se comunicar, ele é uma centelha. Como ele fala com Deus e como que Deus fala com ele? Mediunidade. Hoje nós descortinamos um elemento, um dos sentidos dos seres da criação, de todos nós, que ele não tem como ser tirado, minha gente. Por isso que eu lhes falei, todo esse rosário, para chegar nessa perspectiva, para vocês entenderem que é um elemento onde que ele é primordial. É através dele que nós temos essa interação com Deus e com os demais seres da criação. Se me faltar boca, se me faltar olhos, se me faltar ouvido, se me faltar mão, tudo bem, nós vamos falar, porque o nosso espírito, ele se comunicará. Ele tem esta força de comunicabilidade, que nós chamamos no Espiritismo de comunicabilidade entre os seres. Comunicabilidade. E a comunicabilidade, então, não tomem como uma coisa ruim, porque a mediunidade não é uma coisa ruim. É o elemento que Deus nos deu para que a gente pudesse vir evoluindo em constante contato com Deus. Agora, se a gente usa da boca para falar mal, da boca para falar bem, é uma escolha nossa. Se a gente usa da mediunidade, da comunicabilidade para falar com Deus ou para falar com espíritos em trevas, é uma escolha nossa. A gente escolhe, a gente opta. Isso chama livre-arbítrio. É uma lei de Deus. Quando a gente ganha a capacidade da inteligência, a gente recebe também. Não é só bônus, mas tem ônus também. Recebe o dever, responsabilidade. Olha, você vai aprender. Se você for pelo caminho que o professor está instruindo, menos dor, menos sofrimento. Vai passar bem. Agora, quem consegue passar bem, né? A gente chega nesse mundão na matéria, eita que beleza! É só sensações, é só, como diz, prazeres. E aí a gente acaba se perdendo. Acaba se perdendo. Por momentos, por sensações de prazer, a gente se perde nos vícios, se perde equivocando-se. Mas não mudou a regra do jogo. A regra do jogo é o seguinte: se você usar a sua boca para falar coisas boas, se você usar os seus olhos para olhar o que é bom, se você usar os dons que Deus te concede da comunicabilidade para o amor, aí não tem mais sofrimento. Aí você não estará mais vivendo intranquilamente. Você terá paz. Você terá felicidade. Vejam, enquanto os cientistas usam a sua ciência para dizer que não há Deus, eu estou trazendo a razão de vocês, provando que a ciência é a demonstração maior da existência de Deus. Por isso que o Espiritismo ele é fantástico, ele é fabuloso. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente
adentra, mergulha neste conhecimento que é vastíssimo. Nós não estamos nem no início da caminhada, a gente vê a grandiosidade de Deus. Para termos este halo de luz, para sermos luzes, para brilharmos a nossa própria luz, nós temos, como disse o nosso irmão, deixar tudo essa conversa de ciência, toda essa prepotência de sermos doutores e assumirmos a posição de filhos de Deus, de filhos de Deus que têm respeito, de filhos de Deus que têm gratidão, de filhos de Deus sabedores de que nós não estamos jogados nesse mar da vida, mas pelo contrário, nós estamos grandemente amparados, cuidados, no seio de uma terra que nos nutre, que nos sustenta. E como eu falei para vocês, não são dos elementos materiais que eu estou aqui falando para vocês, mas são dos elementos energéticos, porque nós não temos essa luz colorida, linda, maravilhosa ainda. Nós não brilhamos a nossa luz, nós não acendemos a nossa velinha, nós não paramos para escolher o amor ainda. Então precisamos ser mantidos. Um carro que não tem alternador, você tem que ficar fazendo a chupeta, tem que ficar fazendo a recarga, porque ele não se autoabastece. Temos a Mãe Terra que faz isso para nós. Olha, gratidão pelo nosso planeta, respeito pelo nosso planeta. Hoje essa ideia, ela está iniciando e se difundindo nos aspectos do meio ambiente. E é por aí que é o caminho. Nós vamos trabalhando no material para que acompanhe o espiritual. Vamos desenvolvendo ambos os lados. Logicamente que eu nem vou perguntar para vocês se vocês fazem oração pela Mãe Terra, agradecendo a ela, né? Porque a gente não faz pelo Papai do Céu, que dirá pela Mãe Terra, agradecendo o ar, agradecendo a água, agradecendo a mata, agradecendo os animaizinhos, a atmosfera. Mas nós temos que parar para refletir. Filosofia é a outra base do espiritismo. Então nós temos aí a ciência, temos a filosofia e a religião, que é essa transcendência para alcançarmos a Deus. Vamos ver aqui uma outra imagem, que é para que a gente possa, numa próxima oportunidade de estudo, de conversação, entendermos a nossa psicosfera mental. Eu coloco essa ideia, essa imagem, né? Essa imagem de uma pessoa que ela estaria, vamos dizer assim, perturbada nos seus pensamentos. A qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da sua psicosfera mental. E aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Aí o simples fica complexo e o complexo fica simples. Mas guardem essa ideia. Gostei dessa imagem, que ela reflete mais ou menos a situação das energias desqualificadas, que na verdade aqui está bonitinho, é de lá para pior a nossa vida. Para que a gente possa ter uma clareza do que é feio e do que é bonito, para poder escolher amanhã lá depois uma vida condizente com o resultado que a gente quer.
Então voltamos. Vamos ver se eu encontro aqui. Guardem essas imagens. Essa é a nossa formação com os centros de força principais que temos no nosso corpo, também chamados de chakras. As tonalidades respectivas. A ideia dos seus funcionamentos. Como seria a nossa psicosfera com a nossa autoiluminação. E aí vocês fazendo brilhar as suas luzes. Porque é neste momento que nós estaremos deixando de estar em trevas, deixando de estar em escuridão, porque estaremos brilhando. Muito bem, minha gente. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o carinho. Aqui ficou para trás mais um livrinho, mas vai ficar para uma outra oportunidade, que nós vamos falar sobre quem bate a porta encontra, ajuda-te que o céu te ajudará, e as questões de influências. Porque, logicamente, semelhante atrai semelhante. Quero convidar a todos para que nesses momentos finais a gente possa juntos aproveitar este clima de boa intenção. Deixa eu selecionar uma música aqui. Pensem em vossos lares, em seus familiares que lá ficaram, para direcionar os melhores sentimentos e pensamentos de fraternidade, de humanidade, de amor. Vamos trazer em nós a alegria de sermos gratos pela vida, porque através do sentimento do contentamento da vida, nós modificamos o nosso caminhar. Estudamos, trabalhamos, nos dedicamos com afinco naquilo que é o correto, no bem, na alegria de viver, porque somos conhecedores do quanto Deus faz por cada um de nós. O esforço que há para nos manter em vida encarnados, em vida desencarnados, para prosseguirmos evoluindo, para alcançarmos o amanhã, a Jesus, a Maria, a Deus. O templo que devemos edificar é o nosso corpo, é a nossa mente, é a nossa casa mental. Façamos jus ao Mestre Jesus, a todo o esforço da equipe dos Espíritos da Verdade que se esmeraram para trazer a nós este conhecimento. Espíritos benfeitores,
trazem até cada um de nós o seu carinho, o seu agradecimento por termos aqui chegado, conseguido transcender os pensamentos ruins, as influências que buscavam evitar de nós aqui chegar. Vejam só o que é o amor. Nós, recebendo o agradecimento por estarmos nos esforçando de estudar, de buscar o alento, de buscar a cura, de buscar o equilíbrio, a harmonia, porque no momento em que nós decidimos viver em gratidão a Deus, nós passamos a ser tarefeiros do Senhor. Não mais sujamos, não mais poluímos, não mais prejudicamos o nosso irmão. Passamos a estender as nossas mãos, a ajudar com preces e orações e pensamentos aquele que está desvalido, vivendo no amor, na caridade, na fraternidade universal. Que possamos todos retornar em paz, na proteção dos guardiões amigos. E assim encerramos a alegria do estudo de hoje. Vamos em paz.